Este trecho de Romanos 8, que a gente leu de 12 a 32, ele é um ponto muito significativo, um ponto alto dos escritos do apóstolo Paulo. Ele vem falando, que nós somos filhos de Deus, que há uma filiação, há um status, há uma condição. Jesus era o Verbo que se fez carne. E esta encarnação, vamos dizer, esse mover do eterno, se limitando ao tempo, ele é muito interessante, porque não foi feito como para cumprir um papel, não foi feito como que para exercer uma missão, simplesmente. Quando o Verbo assumiu a humanidade, quando ele deixou a glória dele para tornar-se verdadeiramente homem, ele assumiu o lugar de último Adão. Ele assumiu a condição humana de uma vez por todas. Como assim? Muitas vezes a gente tem a ideia, não, ele é Deus, ele era Deus, ele criou todas as coisas, tudo que foi feito por ele se fez, e ele veio para nos salvar. Depois ele subiu na glória e continuou sendo Deus. Não, não é só isso. É tudo isso, mas não é só isso. Ele veio como o último Adão e na condição de unigênito Filho de Deus, para tornar-se o primogênito. Ele veio como o último Adão para fechar a conta dessa humanidade, dessa raça, deste ciclo da criação, e abrir uma nova criação, tornando-se o primeiro dessa nova. Ele veio não só para fazer esse pecado em nosso lugar, maldição, expiação, mas também para compartilhar a natureza dele. Então, um número que aparece na história de Jesus, na vida dele, é o número 8. Ele ressuscitou no 8º dia, foi o primeiro dia da semana seguinte. O 8, também ele deitado, simboliza a eternidade. Então, ele assumiu a condição humana, eternidade afora. Como assim, pastor? Jesus não é Deus? É. Mas ele nunca mais, pensa nisso, nunca mais vai deixar de ser homem. Ele vai ser homem para sempre. Eternidade afora. Por que ele fez isso? Para que na condição humana, grão de trigo caindo na terra, a natureza dele pudesse ser compartilhada com os demais seres humanos. E quando você recebe Jesus, você não só recebe o poder do sangue de Jesus para perdoar seus pecados, você não só recebe o Espírito Santo para morar em você e tornar você templo de Deus, você recebe a semente de uma nova natureza eterna de filho, de filha de Deus, para sempre, para sempre. Então aqui em Romanos 8 diz:
porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo veio para nos dar um novo coração, uma nova natureza, nos tornar filhos de Deus. E uma outra missão do Espírito é guiar-nos, conduzir-nos para entrarmos na plena posse dessa herança. Verso 17: se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, essa missão do Espírito é de nos guiar aonde? Nos guiar para a maturidade, nos guiar para o crescimento, nos guiar para tomarmos posse da herança a que temos direito. O Eterno olhou para você na eternidade, antes que tudo existisse, e amou você e disse: esse cara aqui, essa filha ali, vai ser uau. Pensa, o Eterno, ele tem um desígnio, um propósito, nível uau para você, full, pleno, algo assim. E ele não desistiu disso. Ah, pastor, mas eu sou meio encrencado, eu também. Mas eu sou meio difícil. Que bom que você se vê assim, porque é assim que nós somos. Quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, ele está dizendo: felizes aqueles que enxergam, percebem a sua fraqueza, fragilidade, pobreza, a sua miséria. Porque é aí que você depende da graça, aí é que você descobre que a verdadeira riqueza não está em você, está nele. Você é filho, você é filha, e ele tem uma herança plena para você, e o Espírito Santo mora em você para guiar você para essa herança. E tem aí então, irmãos, uma questão nesse texto que eu quero destacar, que é assim: verso porque a criação ficou sujeita à vaidade, verso 20, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A queda trouxe para não só a terra, mas para todo o universo e para toda a criação um despropósito, um vazio, uma falta de sentido. Pensa que todo o universo foi marcado pela queda, não só a terra. E aqui no verso 22, Paulo diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, a criação, aquelas galáxias mais distantes que o James Webb está sondando agora, esse novo telescópio, está gemendo. O universo está gemendo. Geme por quê?
Porque a criação está gemendo e com dores de parto. Diz Paulo no verso 23. E não só ela, a criação, está gemendo, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Então, você como filho de Deus, como servo, como serva, tem lá dentro de você um gemido. O Espírito de Deus se uniu ao seu espírito, tem um gemido. Nem sempre você percebe. Não é que a gente viva o tempo todo gemendo. A alegria, a paz, o amor, o conforto, o fruto do Espírito flui e a gente experimenta tudo isso. Mas há um gemido. Gemido pelo quê? Por aquele dia. E quanto mais o tempo vai passando e o ciclo da história vai se encerrando, maior vai ser esse gemido em cada um de nós. Então, tem um gemido da natureza, tem um gemido do nosso coração, tem um gemido coletivo da igreja. Então, o Eterno tem um propósito na sua vida. E Ele está fazendo essa coisa andar. Mas Ele tem um propósito na sua casa, na sua família. A unidade básica da igreja é a família. Porém, o propósito dele não se limita à sua família, mas às famílias desta cidade. O Eterno tem um propósito na igreja desta cidade. E este propósito abarca, envolve as famílias deste estado, desta região, desta nação e de toda a terra. E este gemido que é seu, um pouquinho desse gemido é seu, um pouquinho é meu, um pouquinho é dele, um pouquinho é dela. E uma outra parte desse gemido é nosso, que é não só por mim, mas Paulo diz, eu ainda sinto as dores de parto, falando dos Gálatas, né, aos Gálatas, por quem Cristo foi gerado em vocês. Vocês são meus filhos, mas eu ainda sinto. E este gemido, ele é o gemido da igreja. A igreja do Senhor. Nós somos filhos, somos herdeiros, estamos conectados ao propósito eterno e gememos. E entramos na sintonia desse gemido com a natureza. E como igreja, nós gememos. E pelo que gememos? Se nós somos filhos, diz o verso 17, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Gememos para sermos restaurados. Gememos para a nossa redenção, a redenção do nosso corpo. Gememos na esperança
Diz o verso 21, na esperança de que também a mesma criatura, a criação, será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pensa, há uma glória de Deus e há uma glória da liberdade dos filhos de Deus. O que seria isso? Imagina que quando a glória de Deus se manifestar na igreja, ela vai trazer uma liberdade, vai quebrar esse jugo da marca da queda. No dia em que Jesus morreu, essa obra perfeita foi completa, total. E pensa que lá na eternidade, Deus já viu tudo isso, interviu, e Deus vem trabalhando as rupturas que ocorreram. A ruptura dos anjos se rebelaram no céu, a ruptura da queda, do pecado e o domínio de Satanás sobre este mundo. E várias vezes ao longo da história de Israel houveram rupturas boas e ruins. Então, o povo ficou escravo no Egito e Deus veio com a mão forte sobre o Egito e rompeu aquela escravidão. E eles romperam o Mar Vermelho e eles entraram em Canaã. E na cruz, a ruptura foi total. A gente tem uma noção de como é a bomba atômica, né? A bomba atômica é a menor partícula da matéria, é o átomo. Então, bilhões de átomos formam o urânio, por exemplo, que é um mineral. Então, eles aprenderam que esse átomo está lá com uma energia, em cada átomo tem núcleos, prótons, elétrons, e aquilo está girando ali, tem uma energia ali. Só que quando eles quebram esse átomo, um faz um efeito dominó, faz o outro, quebrar, então tem a chamada reação em cadeia. E quando desarma esse átomo, cada átomo libera um pouquinho de energia, só que são bilhões de átomos que são em cadeia. Jesus disse que quando ele fosse levantado à cruz, como a serpente foi levantada no deserto, ele atrairia a todos a ele. Porque ele era o último Adão e tudo estava nele. E lá na cruz, irmãos, houve um momento que a eternidade marcou. Houve a maior de todas as rupturas. Quando ele foi objeto do juízo de Deus. Quando Deus fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Quando Deus fez cair sobre ele toda a maldição, toda a enfermidade, toda a miséria, todo o pecado, toda a maldade do homem, do mundo. E ele levantou a voz e disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A sensação do filho naquele momento é que tinha acontecido uma ruptura radical. Alguns autores falam que, como diz lá em Isaías, o pai diz: por um momento te deixei. Por um momento o pai olhou, porque no filho estava toda miséria, maldade, iniquidade, doença, enfermidade, maldição.
todo custo de todas as rupturas anteriores. E naquele momento, ele e o Pai, que são um, ele teve a sensação de que tinha desconectado por um momento. E no templo, o véu se rasgou de alto a baixo. E eu andei pesquisando, lá em Mateus conta que no momento da morte de Jesus, pessoas ressuscitaram, ficou trevas, a natureza toda deu um sinal. Eu andei pesquisando porque quando eu era criança eu passava as férias em Friburgo e lá me chamava muita atenção, tinha uma pedra, era mais ou menos da altura desse ambiente aqui, bem grande, um raio de 6 metros por aí, e era como uma laranja que foi cortada no meio, então ela ficou assim, uma parte ficou em pé e a outra parte ficou deitada, e aquela parte deitada era toda retinha, e a gente subia ali naquela pedra e ficava ali brincando. E um dia eu lendo a Bíblia, lá em Mateus diz que as pedras se romperam. Aí me bateu assim, aquela pedra que eu brincava lá, rompeu no dia em que Jesus morreu. Pode não ser, pode ter sido um raio, mas aí eu comecei a ver fotos na internet, cada lugar que tem pedra rompida desse tipo assim, e o que essa pedra fala? Que a nossa libertação foi conquistada. Nós gememos por uma vitória que já é. A igreja também geme. E essa ruptura quebrou o jugo do inferno, quebrou o jugo da carne, quebrou o jugo do pecado. E de todas as outras rupturas, essa foi a maior. Os astrônomos estudam bastante um fenômeno astronômico, que é o buraco negro no meio de galáxias, por exemplo. Às vezes tem um buraco negro. A gente não vê porque tem muita luz em volta, mas os telescópios, quando chegam perto, eles veem, aquilo é como se fosse um ralo no espaço. E eles acreditam que ou é uma grande estrela ou um grande núcleo de uma galáxia que apagou. E como ele apagou, ele começa a se contrair. E quando ele se contrai, ele atrai tudo a si. Jesus é o sol da justiça. E naquele momento na cruz, ele morreu. E ele atraiu tudo a si. Então, queridos, existe uma herança. E nesta herança, não só a vida eterna, mas está a manifestação da glória dos filhos de Deus. Pensa que existe este lugar, esse status, esta condição para você. Nos dias de Daniel, Nabucodonosor teve um sonho. E foi um sonho muito chocante, muito impactante. Só que quando o rei acordou, ele não lembrava do sonho, mas ele estava completamente impactado. E pediu para os magos e astrólogos descobrirem, adivinharem qual era o sonho e qual era a interpretação.
Ninguém conseguiu. Os magos falaram para ele, ó, isso que o rei está pedindo é impossível, nenhum mago no mundo inteiro, nenhum astrólogo vai dar conta. E o rei foi ficando furioso e fez um decreto dizendo, então, todos os magos e astrólogos vão morrer, já que vocês não conseguem adivinhar o sonho e a sua interpretação. E naquele tempo era para valer, o imperador mandou matar, vai morrer mesmo. E Daniel pediu um tempo, começou a orar, ele e os amigos, e Deus revelou para ele o sonho. Qual era? Era uma estátua gigante, cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e coxas de cobre, pernas e pés de ferro, e os pés meio ferro, meio barro. E Deus deu para Daniel não só o sonho, como também a interpretação. E ele foi ao rei e falou. E o rei ficou totalmente espantado, porque Daniel teve a revelação do sonho. E a interpretação é: Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. E os demais metais representam os reinos que sucederão. E na história a gente viu que o Império Babilônico foi sucedido pelo Medo-Persa, então, que é o Império de Ciro, de Dario, né? O prata, braços e peitos, que foi sucedido pelo Império Grego, representado no ventre e nas coxas, e que foi sucedido pelo Império Romano, ferro, barro e ferro nos pés. E no sonho de Nabucodonosor, ele via uma rocha sendo retirada da montanha, e essa rocha vinha sobre os pés, sobre a estátua, e esmiuçava aquela estátua, toda ela, até a cabeça. E aquela rocha crescia e se espalhava sobre toda a terra. E a interpretação de Daniel é: esta rocha será um reino eterno que se espalhará sobre toda a terra e vai durar para sempre. Quando houve essa ruptura da rocha, quando as pedras fenderam, quando o filho morreu na cruz, o império que dominava o mundo era o Império Romano, pernas de ferro, pés de ferro e barro. E a rocha eterna, Cristo, a pedra da esquina que foi rejeitada, esmiuçou os pés de ferro e barro. Foi imediato? Claro que não. Mas os cristãos passaram apertos. Daniel na cova dos leões, o Senhor fechou a boca dos leões. Os cristãos morreram, mas não tiveram medo da morte. Deram testemunho. O Senado romano, todo mundo começou a ver quem é esse povo que não teme a morte. E aquela rocha foi esmiuçando, esmigalhando, e o domínio que havia foi mudado. Pensa que os pés de ferro e barro também falam de uma realidade espiritual. Por trás do Império Romano tinha todo um conjunto de principados e potestades que dominavam a cultura e que haviam feito esse domínio na Babilônia, e depois Medo-Persa, depois grego, e agora, por último, Império Romano. E isso inaugurou o início da história da igreja, e a igreja está na terra proclamando: Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei dos Reis. Irmãos, essa guerra está em andamento. Como assim, pastor?
A rocha esmagou os pés de ferro e barro e as pernas. Todo o domínio espiritual de Roma foi derrotado. E a rocha esmagou o domínio grego, medo-persa, o cobre, a prata. E nós estamos nos últimos dias. A guerra hoje da rocha eterna contra a estátua, o domínio espiritual está no nível da cabeça. Porque no sonho de Nabucodonosor começou no pé, não começou na cabeça. E o pé começou, ferro e barro, a guerra de Cristo, a igreja na terra, sob o domínio do Império Romano. E agora, nos últimos dias, a guerra está na mente. A guerra está nas potestades mais altas de domínio sobre a terra. E todas essas forças inteligentes e malignas estão preparando a terra para um domínio global. Você pega o seu celular, vai para cá, vai para lá, o Google sabe para onde você está. Um repórter americano em Washington, ele pegou 2 celulares, desligou um, botou o outro no modo avião, saiu de casa, um terceiro ele gravou e falou: estou saindo de casa a tal hora. Foi para o outro lado da cidade, no hospital tal. Depois cruzou a cidade, foi para o aeroporto. Depois foi para um parque. Depois chegou em casa e abriu o Google. E o Google sabia onde ele tinha ido. No celular com modo avião. Você conversa: estou querendo comprar uma máquina de lavar. Daqui a pouco aparece propaganda de máquina de lavar para você, sem nem você ter pesquisado. O que é isso? Eles estão escutando. Não são eles, não são pessoas, mas... E por trás de toda essa inteligência artificial, pensa, aqui a minha mão direita representa todo o mundo da tecnologia, o mundo das mídias, o mundo dos algoritmos e da inteligência artificial. E por trás da inteligência artificial tem o quê? Cabeça de ouro. E o mundo inteiro está sendo preparado para um governo único, uma moeda única, um homem que será adorado e será dominado pelo inferno, o mundo todo. Então, o que vem por aí? Muita coisa. O que vem por aí é muita coisa. E eu pessoalmente acredito que nós estamos nos dias mais gloriosos da história da igreja. Como assim, pastor? Eu não estou vendo isso não. Se abre a mídia, só tem coisa podre, só tem coisa ruim no ventilador sobre a igreja. É, verdade. É porque Deus está fazendo uma obra que Ele não conta na mídia. Ele está fazendo em você um gemido. Ele está trazendo a você uma dor. Ele está tratando a sua vida. E Ele está preparando uma noiva. Mas isso não aparece na mídia. Não vai aparecer, mas ela vai aparecer na terra. Gememos pela manifestação da glória de Deus nos seus filhos. Gememos pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Gememos pela manifestação da glória de Deus na igreja. Isso vai acontecer. E é impressionante porque esses 2 movimentos, eles vão
andando simultaneamente. Quais movimentos? A terra se preparando para o domínio do anticristo e a igreja se preparando para o arrebatamento. Só que o que vai acontecendo na terra está meio escondido também, porque o inimigo tem as estratégias dele. Mas eu quero afirmar para vocês, a rocha eterna vai esmagar totalmente a cabeça de ouro. A igreja vai vencer o pecado, o mundo e o mal. Apocalipse capítulo 12, versos 1 a 5 diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Pensa, essa mulher vestida do sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, é o pleno apostolado. Vestida do sol é revestida de Cristo e estando grávida, tendo a lua debaixo dos seus pés. A lua representa o mundo espiritual. A igreja conquistou os territórios do mundo espiritual. E ela tem ânsias, ela geme, porque está com dores de parto. Então, queridos, você está nesta vibe. O Eterno te deu o privilégio de estar agora nesta geração, que não é fácil. Você geme e nem sabe por quê. Enfermidades, problemas, princípio de semeadura e colheita, você está colhendo que semeou sementes ruins, mas Deus é tão poderoso que Ele pode transformar todos os seus gemidos em vetores de crescimento da sua vida. Ele é poderoso. Ele vai fazer isso. Ele está fazendo isso na igreja. Então, Isaías 40 diz, fala da onisciência e da onipresença de Deus, e lá no finalzinho diz que Jacó está gemendo, pensando, o Senhor não sabe o que está acontecendo comigo e tal. E Deus fala, eu sei todas as coisas. Não tem nada que possa sondar o meu entendimento. Nem eu conto todas as estrelas e chamo a cada uma delas pelos seus próprios nomes. Esses dias o James Webb encontrou a maior galáxia até agora conhecida no universo, que tem uma galáxia, 1 trilhão de estrelas. O Hubble, telescópio Hubble, dizia, a média é de 200, 300 a 500, 600 bilhões de estrelas. Agora o James Webb achou uma galáxia com 1 trilhão de estrelas. E o Eterno conta cada uma delas e as chama pelo seu próprio nome. Os que esperam no Senhor, da fraqueza tiram forças. Os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor está levantando águias, homens e mulheres na unção do Espírito. E a águia, ela tem 2 asas, né? Ela tem uma águia pequenininha que ainda não voa, mas ela balança a asa e todo dia ela treina, fortalece aquela musculatura. Dia desses, a mãe vai dar uma bicada naquela e vai jogar ela no precipício. Ela vai voar e vai fortalecer as asas. E uma asa representa o fruto do Espírito, amor, paz, mansidão, caráter transformado, o Espírito Santo. E a outra asa
representa o fogo, o poder, os dons espirituais, profecia, milagres. O Senhor está levantando águias em toda a terra. Irmãos, um dia Jesus falou assim: olha, convém que eu vá, porque se eu for, o Espírito Santo virá. E vocês vão fazer milagres, obras maiores do que estas que eu faço. Jesus lançou muitas profecias. Olhando para o templo, ele disse: não ficará pedra sobre pedra. E as profecias dele já se cumpriram, muitas delas. Mas esta, de que aqueles que creem nele farão obras maiores do que estas, que ele fazia, ainda não se cumpriu. Não, peraí, pastor. Já se cumpriu. Billy Graham falou para 3 milhões de pessoas. Mas isso não é a mesma coisa. Usou tecnologia. Obras maiores do que aquelas que Jesus fez seria o quê? Ressurreição de mortos em série. Isso vai acontecer. E às vezes a gente fica pensando assim, quando pensa nos próximos dias, a gente vai pensando em coisas muito ruins, que o mundo vai ficar um caos. É porque Deus manda a palavra dele, as mensagens dele, as visões dele, e ele não manda a sequência certinha. Então, quando ele manda, uma coisa se destaca, a outra está no fundo, mas essa que se destaca vai ser depois daquela que está no fundo. Ele não revela tudo. Então, por exemplo, eu vou contar para vocês 2 coisas que vão acontecer, esses 2 movimentos, que vai piorar e o que vai melhorar. Por exemplo, o que vai piorar? A iniquidade. O pecado na terra vai piorar. O que vai piorar? A traição, o ódio. O inimigo do homem, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Isso vai piorar. O que vai piorar? Os abalos da natureza. Mas, até a volta de Jesus, não vai ter abalos globais apocalípticos. Como assim, pastor? Jesus diz: aquele dia e hora ninguém sabe, mas estarão 2 no campo, um será tomado, o outro será deixado. Estarão 2 moendo, uma será tomada, a outra será deixada. Estarão 2 dormindo, um será tomado, outro será deixado. Então, no sentido da sobrevivência, da alimentação, da manutenção das coisas, não vai piorar. Vai ter comida. Não vai ter comida no Apocalipse. Até o arrebatamento, a natureza vai estar dando gemidos aqui e ali, guerras e rumores de guerras aqui e ali, a gente está vendo, mas será como nos dias de Noé, disse Jesus em Lucas 17. A natureza não deu nenhum sinal até que o dia que Noé entrou na arca. Semeavam, colhiam, casavam, davam-se em casamento, plantavam, edificavam. Então, as rotinas da terra estavam todas preservadas até o dia que Noé entrou na arca. E Jesus, falando disso, ele está falando do arrebatamento. Então, vai piorar essas coisas de abalos da natureza isolados aqui e ali, mas não vai faltar comida. O que vai melhorar? O que vai melhorar é que a IA, ela vai promover um giro de informação e de conexão que nunca houve, e tudo isso é preparação para o reinado do anticristo. Mas esse giro, ele vai trazer um apogeu
da multiplicação da inteligência, do conhecimento e do poder da tecnologia, do poder da ciência, do poder do homem. Então, o que vai melhorar? Vai ter dinheiro, vai ter pão. Como assim, pastor? A terra vai ser inundada com uma prosperidade econômico-financeira exponencial, jamais vista. Espera aí, pastor, você está falando do futuro? Sim, estou falando do futuro. E a igreja vai participar disso. Mas como que o senhor diz isso? Que base bíblica? Você abre Apocalipse 19, Apocalipse 18, quando fala lá da queda da Babilônia, quando vierem os juízos sucessivos das taças, das trombetas, esses juízos serão pragas de Deus contra o reinado do anticristo, para livrar a igreja e livrar Israel da perseguição do anticristo. Você vê o lamento dizendo os mercadores e os comerciantes. Você vê o nível de riqueza, de ouro, de prata, de pedras, de tecido, de madeira que eles comercializam. O reinado do anticristo vai ser muito rico. Só que antes dele reinar, essa riqueza ela vai emergir. E não só vai emergir para preparar o mundo para o reinado do anticristo, ela vai emergir e a igreja vai surfar essa onda. A última carta das 7 é a carta de Laodiceia. E o que Laodiceia diz de si mesma? Rico sou, não tenho falta de nada. Laodiceia vai ser poderosa. Laodiceia vai ter status político. Laodiceia vai ter status social e grana. Mas Jesus olha para Laodiceia e diz: tu és pobre, tu és cego, miserável e nu, porque a sua escala de valores não está no reino, está no padrão Mamon. O que é isso? É a última igreja da terra, a última carta. Mas a penúltima, Filadélfia, o Senhor diz: você é fraco, mas você entrou. E porque você não negou meu nome, eu vou livrar você do juízo da tribulação que virá sobre o mundo. Então pense, Filadélfia e Laodiceia são igrejas simultâneas. Pense, Filadélfia é a congregação A e Laodiceia é a congregação B? Não! Em todas as igrejas tem povo que está rezando na cartilha de Laodiceia. E também povo que está rezando na cartilha de Filadélfia. Deus está preparando. Então, um grande engano do anticristo no mundo vai ser pão e circo, que é o que César fez em Roma. Dá comida para esse povo, faz ele festejar. A terra vai viver uma situação de festa, festa do pecado, Sodoma e Gomorra. Mas a igreja na terra, nesses últimos dias, vai gemer por causa do pecado. Como Ló, dentro de Sodoma e Gomorra, gemia por causa daquela iniquidade da qual ele não fazia parte, ele não se identificava. Este gemido está sobre a igreja. Mas a igreja não vai ser derrotada. A igreja vai vencer, e vai vencer cada área deste mundo.
E cada área deste mundo que está dominada por trás da cultura humana, potestades e principados, esse confronto da rocha eterna, da igreja, de Cristo na igreja, com a cabeça de ouro, ele vai avançar e a igreja vai esmagar totalmente a cabeça de ouro. O Senhor está chamando para surfar essa onda. Então, pastor, quer dizer que Deus vai dar prosperidade na terra? Vai, para todo mundo, para quem quiser, e quem trabalhar, e quem correr atrás. E pode ser para mim? Claro. Eu posso enriquecer? Se Deus te der. Amém. Aí seja fiel. Não caia no laço de Mamon. Seja fiel nos dízimos, nas ofertas, invista no reino, invista nas missões e curta a prosperidade. Mas não se iluda com a grana. Santidade ao Senhor. A marca que vai fazer os crentes vencerem é a vida dedicada ao Senhor. Jesus diz para a igreja de Laodiceia: compre colírios para que te abra os olhos, ouro provado no fogo, vestes. É isso que está faltando para Laodiceia, é isso que o Senhor vai dar para a gente no meio de tudo isso. Então, enquanto a gente batalha, guerreia, geme, Deus está vendo as suas dores, as suas lutas, todas elas. E Ele, nesse texto que nós lemos, Ele é todo competente para fazer com que todas as coisas cooperem juntamente para o seu bem. Todas as coisas. Todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? A força que você precisa, Ele dá. A graça, o perdão, o renovo, o bom ânimo. Às vezes a gente pensa que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não vamos ter sofrimento, atrito com a terra, não vamos ter dores e perdas e frustrações. Não, não é isso que Ele diz. Ele diz que em todo atrito da sua vida na terra, Ele está com você e você vai vencer. Você vai sofrer perdas? Claro. Você vai ter frustração? Sim. Mas Ele vai estar com você e o diabo não vai derrotar você. Você vai derrotar o inimigo na sua vida pessoal, o pecado, o mundo, e você vai vencer onde o Senhor te plantar. Você vai prosperar e lá como empresário você vai ser fiel a Deus. Você vai prosperar, vai passar no concurso público e lá como procurador você vai ser um homem de Deus. Você é um artista e lá você vai ser uma pessoa que proclama o nome de Jesus, que faz uma música belíssima, toca maravilhosamente bem. Em toda a terra, pensa que em todos os estratos sociais, em toda a cultura, em todas as áreas de domínio da cultura, a igreja vai vencer. E o Senhor chama você para fazer parte disso. Ah, pastor, mas eu não sou uma pessoa de expressão. O lixeiro, a dona de casa, se vencer ali, naquela área que Deus te colocou, naquele território ali, é o reino. Então, não pense como o mundo, pense como alguém que está conectado com Ele, com o Eterno. Então, da sua fraqueza, você vai ter forças. Para fechar, nos últimos dias, Deus vai levantar águias, muitas águias. Nós estamos nos últimos dias, e antes da volta de Jesus, Elias virá. Diz lá em Malaquias, antes do grande e terrível dia,
do Senhor, eu enviarei o profeta Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos a seus pais, para que não fira a terra com maldição. E nos dias de Jesus ele falou que João era Elias. Amém. Cumpriu-se essa profecia. Mas ela tem um segundo cumprimento, porque Jesus vai voltar. João veio para preparar os caminhos do Senhor. E o ministério de João / Elias foi circunscrito às terras de Israel, Judéia, Galiléia, Samaria, aquele trecho geográfico onde também foi circunscrito o ministério de Jesus. Só que agora Jesus vai voltar para toda a terra. Homens de todas as raças, tribos, línguas e nações foram comprados pelo sangue do Cordeiro e tornaram-se reis e sacerdotes e vencerão. E neste tempo do fim, Deus vai levantar 1 Elias, 2 Elias, 100, 1000, 1 milhão, milhões de homens e mulheres nessa condição de Elias, que são preparados e serão instrumentos de preparar a igreja em toda a terra. Irmãos, isso vai acontecer, queira o inferno ou não, queiram os homens ou não, esteja você nessa onda ou não. Agora preste atenção, para você não perder essa conexão, porque o Eterno pensa em você totalmente conectado com esse propósito dele. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por tua misericórdia, por tua graça. Obrigado pela vida de cada pessoa que te pertence, cada família aqui presente, cada família aqui representada. E eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua mente, o seu coração, que o Altíssimo ilumine o seu interior com a graça, com a fé e com a esperança. Em nome de Jesus. Amém.